Olá, meninas, tudo bem? Hoje nós vamos falar sobre poda. Então, eu vou compartilhar aqui com vocês nossa apresentação. Aí está. Opa, aqui. Muito bem. Então, tá. Nós vamos falar, então, sobre as podas. Podas de inverno, que são as principais agora. O que é uma poda? Poda é a remoção metódica de partes de uma planta com o objetivo de melhorá-la em algum aspecto para os interesses do cultivador. Traduzindo, a gente tira coisas de uma planta que não nos interessam para que as que nos interessam fiquem bem. Basicamente é isso. A gente tem que lembrar que para a planta se desenvolver bem, tem que ter um equilíbrio entre a parte aérea e a parte da raiz, né? E que tudo que acontece aqui em cima depende do que está acontecendo aqui embaixo. Então, o solo tem que estar bem, tá arrumado, tem que ter nutrientes, água, ar direitinho, para que se possa expressar todo o potencial genético de produção, de folhas, flores, frutos, madeira, o que quer que seja aqui em cima, certo? Bom, alguns princípios importantes são que a circulação rápida da seiva favorece o desenvolvimento vegetativo, e dando origem a ramos verticais bastante vigorosos. A circulação mais lenta favorece a formação de ramos floríferos, e ocorre geralmente em ramos que que parecem ser mais fracos, mas principalmente eles são inclinados. Então, aqui a seiva corre ligeiro, então os ramos são bem vigorosos e crescem rápido para cima. Aqui, a seiva anda devagar, então vai acumulando seiva nas gemas e por isso ocorre a formação das gemas de flor e fruto, porque tem tempo para encher essas gemas e por isso, então, produz em ramos deitados e cresce em ramos em pé. Quanto maior a produção, flor, fruto, o que seja, melhor tem que ser a adubação. A planta tem que estar muito bem nutrida para poder expressar uma boa produção, tá? E ela tem cada planta tem a sua capacidade de nutrir flores e frutos. Então, a gente não pode deixar ter excesso, porque senão você pode definhar a planta. Para controlar isso daqui, a quantidade de flores e frutos, a gente usa a poda. Tá? Plantas de crescimento rápido costumam necessitar de podas vigorosas. E plantas de crescimento lento, podas leves. E a gente nunca faz uma poda se a gente não souber para quê. Se você não tem um motivo para fazer uma poda, esqueça a tesoura. Tá? Os objetivos da poda: controlar o vigor da planta, equilibrar ramos vegetativos e floríferos, depois a gente vai ver o que é isso, entrada de luz e ar na copa, para que evite presença de doenças e bichinhos, e que o amadurecimento de frutos, por exemplo, seja mais eficaz e eficiente. Tá? Suprimir ramos ladrões, doentes ou improdutivos, facilitar os tratos culturais e evitar alternância de produção. Tudo isso nós vamos fazer algum comentário em algum momento. Bom, quando a gente faz podas no verão das plantas, o que acontece? O ramo está em crescimento e você poda. Quando você faz a poda, imediatamente novos ramos aparecem, né? Então, se a sua planta está meio fraca, meio sem galho, e está meio assim, decrépita, você pode fazer uma poda no verão, né? Que ela vai te dar mais, vai encher a planta. Mas se você fizer isso todo ano, você enfraquece a planta. Então, se você faz uma poda no verão, você aumenta a quantidade de galhos, mas você pode diminuir o vigor da planta. Tá? E aí a gente tem que tomar muito cuidado com isso quando a gente faz poda das plantas que devem ser podadas no verão, porque acabaram de florescer no inverno e na primavera. Que aí, eventualmente, a gente faça uma poda no verão, se for necessário. Então, tem que cuidar com os galhos, a poda não pode ser muito radical, muito intensa, porque ela faz isso, aumenta a quantidade de galhos, mas diminui o vigor de cada galho, ou, desculpe, diminui o vigor da planta se você faz isso repetidamente. Quando a gente faz a poda de outono, que seria agora,
né, até junho, a planta ainda tem um pequeno crescimento. Você faz a poda, esquenta um pouco, faz um raminho miúdo. Então, é uma poda que quando você tem uma planta que está crescendo demais, você pode usar para que ela não fique tão grande. Então, ela diminui um pouco o crescimento, a copa fica um pouco menor, e aí você pode restringir. Também não dá para fazer todo ano, porque aí você vai deixar a planta naniquinha demais e não é legal. Esse tipo de desenvolvimento que acontece aqui, a gente vai ver quando faz bonsai, por exemplo, porque bonsai você tem que podar, sei lá, cada 10 dias, 15 dias, então às vezes você vai estar podando no outono, você vai ter essa condição aqui. E aí nós temos a poda de inverno, que é essa que nós vamos conversar sobre. O ramo, a planta não está crescendo, você faz a poda, quando as condições estão favoráveis, ela emite poucos ramos bons, que vão dar o que a gente quer. Então, ela fortalece a planta. Então, a poda de inverno, que nós estamos falando agora, é a principal poda que a gente faz ao longo do ano para as plantas, tá? Ok. O que a gente elimina? Folhas, ramos, flores, frutos, raízes que estejam velhos, machucados, improdutivos, competitivos, doentes, atravessados, secos ou quebrados. Isso é o que a gente tira quando a gente faz a poda. Quando e como? Depende. A gente precisa ter boas ferramentas, fazer um corte adequado, usar protetores quando necessário, escolher a melhor época da poda e depois cuidar da planta, afofando, adubando e regando. Ferramentas. A gente vai ter diversos tipos de tesouras, inúmeros tipos para diferentes finalidades. Lembrem de ter sempre um coldre para guardar essa sua tesoura para não perder no meio dos galhos da poda e ir embora para o lixo. E luva. Sempre é bom trabalhar com luva, porque os galhos às vezes são grossos e podem machucar. Então, a luva sempre é muito bem-vinda quando a gente vai fazer o serviço de poda. Serrotes, os mais variados, dependendo do porte da planta. Esse aqui quase não está aparecendo muito bem, mas é um podão, é aquele que tem o cabo longo para a gente cortar galhos altos sem precisar subir na escada. E esse aqui mais é para gramados, pequenos arbustos, plantas mais herbáceas, que a gente às vezes usa essa tesourão de poda, né? E aqui também para galhos grossos, mais baixos, tá? Como é que a gente faz o corte? O corte tem que ser inclinado, voltado para o lado contrário da primeira gema. Essa primeira gema tem que estar voltada para o lado que a gente quer que a planta cresça. E o corte tem que ser bem certinho. Então, nada de mastigar, nada de muito longe, nada de muito perto. E nada de inclinado para a gema, tá? Muito longo, você pode apodrecer esse toco, né? Isso aqui é mais que 2 centímetros, mais ou menos. Corta no meio, entre um nó e outro, por exemplo, se isso aqui fosse longo e se eu cortasse aqui no meio, pode apodrecer. Então, no máximo 1 centímetro de distância da gema localizada no lugar para onde você quer que a planta cresça, de forma bem reta, com ferramenta bem afiada e limpa. Se você corta galho doente ou que você tem alguma desconfiança, corta, queima o galho que você podou e esteriliza de volta a tesoura para continuar o seu serviço, tá? Sem mastigar, não muito longe, não voltado para a gema, porque aí aqui chove, escorre água, a própria seiva escorre e apodrece essa gema, por isso tem que ser para o lado contrário da primeira gema, tá? Até aqui, assim, pode até interferir um pouco nessa, mas essa daqui é a principal. Então, a gente tem que preservar a gema principal para o lado que a gente quer que a planta vá, corte inclinado, máximo 1 centímetro, sem mastigar, ok? E tá aqui. Depois que a gente faz o corte, se tem o galho com um pouco mais que 5 centímetros, a gente deve fazer uma proteção. Usa cauda bordaleza ou pasta bordaleza. Se é bastante ramo fininho, quando a gente faz a poda, a gente rega com a cauda bordaleza, já ajuda. Mas se o ramo é grosso, o galho é grosso, a gente tem que fazer uma proteção com uma pasta, que veda o corte para não ter perigo de entrar bicho ou doença, tá?
Depois disso feito, a gente tem que afofar e adubar o terreno. Onde é que a gente... e regar, desculpe. Afofar, adubar e depois regar. Aonde que a gente faz isso? Projeção da copa. Então, se você puser uma luz aqui em cima, a sombra é a projeção da copa. Divide em 3 partes. As 2 partes de fora é onde você vai afofar e adubar. Porque as raízes que comem estão aqui, ó. As raízes que bebem água estão aqui. Aqui no pé da planta não adianta regar e não adianta adubar, tá? Afofa com garfo, não vai cortar com pá, é afofar. Se você não tem um garfo próprio para isso, vai fazendo furos com um cano, qualquer coisa assim, para daí espalhar o adubo aqui por cima e depois regar, porque daí isso aqui fica fofo, não machuca as raízes e penetra a água e a adubação, tá? Então, depois da poda, fez a poda, você conseguiu equilibrar a planta, faz afofa, aduba e rega, certo? Qual é a melhor época? Depende da finalidade e principalmente da lua. Quando é que a gente vai... o que tem a ver a lua com isso? Bom, a lua é o seguinte, a gente sempre deve fazer podas no período da lua minguante. Por que da lua minguante? No período da lua crescente, a seiva está subindo e fica muito concentrada na copa. Você faz a poda, ela perde muita seiva, e aí você pode debilitar a planta. Quando é o período da lua minguante, a seiva está mais nas raízes, então você faz uma poda mais segura. O que quer dizer período da lua minguante? É entre o dia da lua cheia e o dia da lua nova. O período da poda é 3 dias depois da lua cheia até 3 dias antes da lua nova. No dia da lua minguante, que é o dia que a gente olha nos calendários, o que acontece? Você faz a poda das mais especiais de todas que você tem. Você vai podar aqui a planta que você mais cuida no seu jardim, que precisa de poda, é nesse dia que você planta, que você poda. Um dia antes, no dia da minguante e no dia seguinte a minguante, são os principais dias para as plantas mais especiais. 3 dias depois da cheia, até 3 dias antes da nova, todas as demais, porque a gente não consegue podar tudo num dia só, se a gente tem bastante planta, tá? Esse ano eu não vi ainda qual é o dia da lua minguante melhor, mas se não me engano vai ser no final de julho. Vai ser a minguante que a gente vai aproveitar, vai ser a minguante do final do mês de julho, porque tem uma no começo de julho. Se a gente fizer ela no começo de julho, é ruim, porque julho pode dar uma esquentadinha e depois fica uma geada, e aí se brotar alguma coisa pode morrer. Então, é a poda mais... quando a minguante é mais no final de julho, é a melhor minguante. Depois eu vou anotar para vocês qual é a data, ponho ali no texto, no corpo do WhatsApp lá, do nosso grupo, eu coloco qual é o dia da minguante que vai ser aproveitada para esse ano, tá? Então, 3 dias depois da cheia, 3 dias antes das novas, em volta desse dia da lua minguante, vai ser a época que a gente vai fazer as podas de inverno principais desse ano. As finalidades são limpeza, formação e condução, floração ou frutificação, restauração ou radical, terapêutica e preventiva, segurança de transplante, aumento de flor ou quantidade ou tamanho de flor. Tá? O que é cada uma delas? Poda de limpeza a gente faz a qualquer momento, sempre que for necessário, para tirar ramos que possam estar quebrados, machucados, doentes. Não dá para esperar. A gente vai e poda. Tá quebrado? Vai podar, não interessa. Lua cheia, minguante, não interessa. Se é inverno, verão, outono, não interessa. Tem que podar se o galho está quebrado ou se o galho está doente. O ramo está doente. Ramos muito vigorosos, os ditos ladrões, também a gente poda a qualquer momento. E ramo ladrão, além de ser aquele que cresce enlouquecido, que você olha assim no meio da planta, tem um galho que cresceu sozinho e não dá flor, não dá coisa nenhuma, esse é um ramo ladrão. Tem o ramo ladrão, que é o que acontece em plantas enxertadas, o que tem para baixo do enxerto.
O que tem para baixo do ponto do enxerto sempre é ramo ladrão. Então, esse tem que ser sempre retirado. Encontrou um ramo ali, tem que cortar. Porque senão o cavalo é mais forte do que o enxerto, e aí ele pode ficar maior do que a planta que você quer. E geralmente o cavalo não produz o que você quer. Então, tudo que tiver para baixo do ponto de enxerto sempre é ramo ladrão e sempre tem que ser retirado, a qualquer momento quando se encontra. Tá? A poda de limpeza é a principal poda de citros, manga e abacate. Então, tem a época adequada, que é quando eles não estão produzindo, e é uma poda, cítricos, principalmente, a gente limpa a planta, para ela continuar produzindo bem, tá? Isso aqui é uma planta que precisa de uma poda desesperadamente, não foi feita ao longo de muito tempo, e aí tudo que tiver assim, voltado para dentro, enroscando, cruzando um no outro e tal, a gente tira para fazer a tal da poda de limpeza. Então, é a primeira poda que a gente faz, ou a qualquer momento, ou quando você vai fazer a poda principal do ano, essa poda grande, a primeira coisa que você faz antes de qualquer coisa é eliminar tudo isso que está muito voltado para dentro, que está velho, que está doente, que está quebrado, que está crescendo para onde não deve, é a poda de limpeza, e aí você faz isso antes de qualquer coisa. Depois você começa a pensar nas outras finalidades da poda. A poda de formação e condução é a poda que é feita no viveiro, para dar o formato que você quer da sua planta, tá? E vai de 1 a 2 anos, você vai fazer a planta ficar com a cara que você quer. Então, ela pode ser uma pirâmide, um vaso, uma copa inteira, ela pode ser estaqueada numa espaldeira, numa parede, apoiada em algum... Aí, a poda que você vai dar esse formato para a planta é a poda de formação, tá? A poda de floração ou frutificação, depende da finalidade, se você está falando das plantas do jardim que dão flor, ou das plantas do jardim que dão frutos, ou das plantas do pomar que dão frutos. Varia de espécie para espécie e da condição da planta. Folhas caducas geralmente dependem mais da poda do que as outras, do que as plantas que têm folhas perenes. Tá? Quando a planta floresce no inverno ou primavera, início de primavera, você sempre vai podar no verão. E se ela vai florescer no verão e no outono, aí você vai podar no inverno. Então, a gente tem que tomar muito cuidado quando faz a poda do inverno para não podar a azaleia, porque ela floresce no início da primavera, fim de verão, fim de inverno, início de primavera. Se você podar ela no inverno, você não tem flor nenhuma. Tá? Então, tem que tomar muito cuidado com a época da floração da planta, para você não perder a floração quando faz a poda no inverno, ok? E aí tá aqui, ela floresceu, frutificou, se for o caso, aí você vem e faz a poda nessa época do ano que ela tá parada, dormindo, tá? Quando é de frutificação, é mais ou menos isso que a gente tem que fazer, faz a poda no primeiro ano, ele bifurca e começa a formar essas gemas de fruto. Depois que frutificou, poda, ele vai ramificando, e aí aqui você vai fazendo pequenas podas para ele continuar ramificando e produzindo frutas. Se é um ramo que você tem que renovar inteiro, então no primeiro ano ele cresce, você tira só um pouquinho, ele induz a formação das frutas, e aí no outro ano você faz um ramo novinho, inteiro. Tá? A poda de restauração ou radical. Ela renova a copa, muito velha, ou que tenha sofrido algum dano muito severo. Então, às vezes, a gente tem que fazer uma poda bastante radical para ela se recuperar, se refazer, e às vezes acontece dela não voltar, dependendo da situação que aconteça. Então, isso aqui é uma poda de restauração. Bougainville, velha, que ficou muito tempo sem ser podada, lá na Dona Regina. Aí, para poder dar um jeito nela, porque tudo isso aqui só dava folha, 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 não fazia flor mais. Então, para dar um jeito, foi feita uma poda radical aqui, ó, e renovou a planta inteira. Tá? Ou, nesse caso aqui, às vezes a planta até não está ruim nem nada, mas às vezes você precisa fazer uma poda bem radical para ela se renovar, fazer uma copa diferente, dar um outro formato para a planta, você faz a poda radical. Às vezes, a planta não se recupera.
Se ela é muito velha, pode acontecer dela não se recuperar. Então, a gente tem que tomar muito cuidado e é uma decisão que tem que ser pesada antes de ser feita. A poda de segurança é essa daqui, ó. Por conta do fio que passa aqui no meio, foi feita essa poda ridícula. E daí, se isso aqui começar a ficar pesado, isso aqui, o galho vai partir aqui no meio. Então, teria que podar aqui, para ela fazer uma copa aqui. Mas ela não pode fazer uma copa aqui por causa do fio. Então, mais importante do que a poda é plantar no lugar certo, a planta certa. Tá? Ruas que tem fiação baixa, a copa tem que ser aberta em cima, para cima da fiação. Se a fiação é alta, a copa tem que ficar por baixo da fiação para evitar esse tipo de coisa, que depois vai exigir uma poda de segurança para não cair em cima dos carros que estão aqui embaixo. Tá? A poda de transplante é quando a gente tira partes da parte aérea da planta e partes da raiz que sejam necessárias na hora que a gente vai fazer um transplante. Tá? E aí a gente tem a poda de aumento de flor ou da quantidade de flores. Isso aqui é um ramo qualquer que vai florescer, então aqui tem uma gema que vai dar uma flor, por exemplo, e ela tem outras geminhas aqui que podem dar flor. O que acontece? Se eu quero uma flor bem grande, eu tiro todas as que vão nascendo aqui para baixo. Se eu quero muitas flores, eu tiro essa principal aqui para ela fazer bastante florzinha em volta. Tá? Então, tiro todas as do lado, se eu quero uma grande, uma rosa para pôr no vaso, que precisa de um galho comprido, tiro todos os botõezinhos que apareçam aqui para baixo. Ah, não, eu não quero, não precisa ser uma rosa só, eu quero um buquê, um cacho de rosas, ou enfim, outra planta qualquer que você queira, bastante flor, tira a principal, que aí as demais vão brotar e você vai ter bastante flor, só que elas serão menores, tá? No caso das frutíferas, a gente vai fazer uma parte um pouco maior, porque muita gente acaba perguntando sobre as frutíferas, e nas frutíferas é que a gente mais observa a tal da poda de inverno, que a gente se lembra. Agora que a gente frequenta o Sejarte, a gente lembra que tem no jardim inteiro poda para fazer no inverno. Mas, no geral, a primeira lembrança da poda de inverno são as frutíferas. Bom, elas podem ser árvores, arbustos, trepadeiras ou herbáceas, ou mesmo forrações. E a poda é para melhorar a qualidade dos frutos, a produção e evitar a alternância entre um ano e outro. Então, produz sempre a mesma coisa para não ter um ano que produz demais e no outro ano produzir de menos. Tá? A intensidade vai variar. Então, nós temos ramos que se formam durante o ano, ramos com 1 ano, 2 anos, 3 anos, 4 ou mesmo 5 anos. Tá? Quanto mais jovem é o ramo que frutifica, mais intensa é a poda. Então, ramos do ano. Quem que produz em ramo do ano? Uva. Tá? Quem que produz em ramo de 1 ano? Pêssego. 2 anos? Ameixa. Vamos ver aqui, ó. Então, aqui, ó. Produz em ramos de 1 ano, ramos do ano, kiwi, uva, figo, goiaba, caqui. A poda é muito importante. Ramos de 1 ano, então quer dizer, eu podo esse ano, ele começa a crescer, vai passar o próximo inverno, daí na outra primavera e verão é que ele vai produzir. Ele tem 1 ano completo antes de produzir. Já vai diminuindo a importância da poda. A gente tem pessegueira e nectarina. Ramos que produzem quando já tem 2 anos o ramo, ameixas. Ramos que já tem 3 anos, maçãs e peras. Ramos que já tem 4 anos, também algumas variedades de maçã e pera. Ramos que já tem 5 anos, cerejas. Tá? Então, quanto mais velho é o ramo que produz, menos ele depende da poda. Quanto mais novo é o ramo que produz, mais ele vai depender da poda, certo? O caqui, por exemplo, e o citro são plantas que produzem em ramos do ano, ou seja, muito jovens, mas crescem muito devagar. Então, a poda tem que ser muito leve. Tá? Já as demais, dependendo da época, do tempo que elas levam para produzir, a gente vai dando uma conformação na planta para ela continuar sempre produzindo, preservando os ramos que sejam produtivos de fruto, de flor,
e que sejam velhos, porque se a planta produz um ramo de 5 anos, eu não posso cortar o ramo pequenininho de 5 anos, eu só vou dar a conformação da planta para ele ir formando esses ramos que vão ficando velhos e daí vão produzir. Tá? A poda de formação, que é uma das podas importantes nas frutíferas, é a mesma coisa que a gente já falou antes. Então, começa no viveiro, e aí define o formato da copa, que normalmente nas frutíferas a gente usa ou vaso ou guia modificado. O que que é? Esse aqui é um vaso, então ele faz vaso ou taça, que é como dizem, então você faz uma poda aqui, faz as braçadas e depois só vai conduzindo essas outras ramificações. E o guia modificado, ele vai até uma altura, daí você faz a poda. E aí você tira mais uma para cima, e aí você mantém. Ele não abre inteiro aquela taça, mas ele faz uma conformação parecida com aquela, só que não chega a abrir, ela fica mais uma pirâmide, vamos dizer assim. Tá? E aí você vai dando esse formato para a planta. E aí, depois você fez essa primeira poda, daí quando ele emitir esse outro ramo, tá vendo? Ele tá aqui. Aí eu faço a poda aqui, ele vai crescer para cá. Então, ele faz andares, ele não faz um vaso só, ele faz andares. Tá? E esse é o líder central. Embora você faça uma poda no ramo principal, você sempre vai ter um principal que você vai conduzindo e ramificações laterais quase que numa pirâmide. Esse não é muito utilizado, os outros dois são mais usados. Tá? A poda de frutificação, como a gente já comentou, então vai depender a intensidade da idade da planta, e essa é, sim, a poda anual, que a gente faz todos os anos na planta. Tá? Os tipos de ramos. Bom, as plantas podem apresentar dois tipos, mistos ou especializados. Os mistos fazem folha e flor ou fruto. Os especializados praticamente só fazem flor ou fruto. Tá? Algumas plantas têm os dois, algumas têm só os mistos. O que são, então, os ramos mistos? São ramos que têm gemas floríferas e gemas vegetativas. Por que a gente precisa dos dois, das duas gemas? Aqui vai produzir flor ou fruto. Quer dizer, depois da flor sempre virá o fruto se a gente deixar que ela faça o fruto. Alguns têm interesse, outros não. Então, às vezes, a gente só tira a flor antes de fazer fruto, se é uma planta florífera. Se é uma planta frutífera, vai fazer a flor para fazer o fruto, que é o que a gente vai colher. Se não tiver as ramas vegetativas, ou seja, as ramas de folha, os ramos de folha não tem fotossíntese para suprir as necessidades do fruto. Então, os ramos mistos são os mais importantes na hora da poda, porque eu não posso tirar todos eles. Eu preciso ter vegetação da planta para aguentar a frutificação. Então, esses são os ramos mais importantes na hora da poda, que a gente tem que ponderar muito bem qual poda, como poda e como é que vai fazer com ele. Tá? Os ramos especializados são os esporões ou lamburdas, dardos e brindilos. Já vamos ver a carinha deles para vocês entenderem. Aqui, ó. O dardo é o antes dele ser bolsa ou lamburda, que é o mesmo nome, tá? Ele tem entre nós, mas não tantos quanto aqui. Aqui é tudo um juntinho do outro, um juntinho do outro, um juntinho do outro. E a brindila é um ramo que tem entre nós normais, mas ele é um ramo naturalmente curto, pequeno. Ele não se desenvolve muito. E é aqui que ele frutifica. Tá? Então, aqui, ó, tal da lamburda, ou esporão, ou bolsa. Então, é um gordinho que tem muitos entrenós, um do lado do outro. E cada entrenó desse vai, eventualmente, fazer uma gema florífera. Então, geralmente são os ramos mais antiguinhos, 3, 4, 5 anos, maçã e pera. Então, fica aquele gordinho. Se você tira esse ramo aqui, ó, você perdeu toda a produção da planta. Se você tira esse ramo inteiro aqui, ó, foi-se a produção inteira da planta. E aqui vocês estão vendo que tem folha, mas tem os raminhos que vão frutificar. Tem que ter folha no ramo vegetativo para suprir o ramo florífero ou frutífero, certo?
O sistema de condução, além daqueles de forma livre, que são a taça ou o líder modificado, aqueles que a gente já falou antes, a gente pode usar também em formas apoiadas. O que são essas formas apoiadas? Bom, latadas ou espaldeiras. Aqui, menos sol, maior vegetação, você pode ter menos plantas para uma área grande. Aqui, mais sol, mais insolação sobre as plantas, e é uma linha só, não bate sol aqui, o bate sol lá atrás. Tá? Então, aqui você vai ter, para ter o mesmo volume de planta, aqui você tem mais pés da mesma planta do que aqui, porque aqui você faz ela conduzir inteira por cima. Então, com uma planta, você faz uma latada inteira. Aqui você vai ter 2, 3 para fazer a mesma produção, vamos dizer assim, tá? E quando você vai fazer espaldeira, você pode usar inúmeros formatos, tanto para flores como para frutas. É possível conduzir frutas, maçã, pera, figo, é possível conduzir dessa forma. E, obviamente, as videiras. Também podemos fazer nesse tipo de formato, certo? O raleio de frutos é uma coisa muito importante. A gente não pode deixar produzir demais, porque ou ela produz demais pequenos frutos, do mesmo jeito que a flor. Se você corta a flor principal, você tem muitas flores menores, e se você tira os botões laterais, você tem uma flor principal maior, com o fruto a mesma coisa. Se você deixar muitos frutos, eles vão dar menores. E se você tem frutos demais num ano, no outro ano vai dar menos, né? Não necessariamente maiores. Então, você faz um raleio de frutos para isso, para deixar mais ou menos equilibrado o volume da planta com o que ela pode suprir, para dar bons frutos, não enormes, não minúsculos, um bom tamanho, um bom desenvolvimento, e que produza sempre, todos os anos, mais ou menos a mesma coisa. Então, a gente faz raleio de frutos. Não dá para tirar na flor, porque a gente não sabe qual que vai vingar. Depois que vingou, que já viu que está fazendo mesmo o frutinho, você vê que tem um cacho que tem muitos frutos, tira alguns. Se você não fizer nada, a planta vai derrubar uma boa parte, porque ela não dá conta de segurar tudo. Mas você pode facilitar isso para a árvore e economizar energia para ela já desenvolver melhor os que vão sobrar de verdade. Então, pense assim no tamanho do que? Dizem, tamanho de uma azeitona para frutos grandes, vamos dizer assim, né? Pense um caroço de azeitona, mais ou menos, é o tamanho dos frutos que já se firmaram, que você vê que está bem desenvolvido, que dá para tirar o excesso. Corta com a tesoura, não arranca, corta só o frutinho mesmo para não danificar os demais, certo? Poda de árvore. Poda de árvore a gente faz muito pouco, só em casos muito necessários, principalmente a poda que se faz em árvore é a poda de formação, lá no viveiro. Formou a planta, plantou, você conduz e vai tirar, vai fazer poda de limpeza. Basicamente é o que você vai fazer de poda de árvore. Quando você vai fazer a poda em árvore, você tem que tomar alguns cuidados. Primeiro deles, sempre que for cortar ramos mais grossos, aí mais que 5, 6 centímetros, primeiro você faz um corte embaixo e depois, um pouquinho para frente desse corte, você faz em cima, para não ter perigo de lascar. Quando você vai fazer o corte final, aí você corta embaixo e corta em cima, já vamos ver como é que é isso. O galho é grande, eu vou diminuindo devagar, vou diminuindo, tá vendo? Os escuros e tal, vai cortando, 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 aí faz sempre um corte embaixo, um corte em cima, um corte embaixo, um corte em cima, vai, diminui, 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 até chegar no toco, porque você quer eliminar o galho inteiro. Eventualmente, você só quer eliminar essa parte aqui, vai fazer uma limpeza. Aqui vai brotar, então você tem que tomar cuidado. Que aqui costuma formar muitos brotinhos, e aí isso daqui ficam ramos muito fracos. Então, se você for manter, por exemplo, nessa altura aqui a poda, quando começar a brotar, você tem que fazer um desbaste dos ramos para deixar só um que cresça bem forte e fique bem firme. Mas não é recomendável. Em árvores, assim, para esse calibre de ramo, melhor fazer a retirada inteira.
E quando você vai fazer a retirada inteira, é isso. Tirou, foi diminuindo, 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 diminuindo. Não é daqui para lá, é daqui, da ponta para o tronco. Chegou nesse ponto aqui, corta embaixo, bem rente ao tronco, e aí corta em cima, apara todas as rebarbinhas que eventualmente ficarem e faz uma boa proteção, para não ter perigo de entrar bichinhos e doenças. Tá? Aqui tem que fazer com pasta bordaleza, uma pasta bem boa, ok? E aqui o que não se faz com uma árvore. Então, isso aqui é uma poda de facão numa árvore de rua, numa cidade que fez uma loucura. Deixou esse galho aqui e podou todo o resto de facão. Quando forem fazer poda, lembrem dessa foto e não façam nada parecido com isso. Cortes adequados, deixa uma ramificação correta, senão você mata a planta. Se não matar, ela fica muito feia. E judia da planta, né? Bom, isso aqui é uma poda de árvores. Árvores, sim, as pessoas estão aqui embaixo, ó, tá vendo? Mas é uma condução específica para um determinado local específico que resolveu que tem árvores e fez essas alamedas com essas árvores todas podadas. É um serviço muito especializado que tem que ser feito por gente que sabe o que está fazendo, na época certa, da forma correta. É uma topiária ou topiaria com árvores bem grandes, tá? Coníferas. A gente não faz poda de conífera, mas a gente faz limpeza em coníferas e geralmente o que a gente faz é isso, tirar algum raminho que está mais seco, quebrado, qualquer coisa pelo interior da planta para ela arejar, para ela ficar mais arejada e circular melhor o ar e para evitar problema de doenças e tal. E aí a gente pode fazer até assim, não precisa nem ser com tesoura, pode ser com um canivete muito bem afiado ou com tesoura de poda, vai tirando o que tiver muito sujo por dentro da planta. Outras podas que a gente vai fazer, então, os arbustos, todos os arbustos a gente vai pensar qual é o crescimento dele, quando é que ele floresce, como é que é o formato que eu quero deixar ele, para que lado ele vai, mas sempre pensando nisso, uma poda que deixe ele transparente, que o ar circule, que o sol penetre para ele crescer saudável e produzir bem. Trepadeiras, a gente tem que deixar que elas cresçam, a gente não pode reduzir muito toda vez. Então, a gente escolhe alguns ramos para deixar crescer, outros a gente poda para dar uma boa conformação na planta para ela ir se renovando. Porque daí a gente também tem que saber de que ano, que idade que é o ramo que produz, se é uma planta que produz em ramos muito jovens, a gente vai ter que fazer podas mais seguidas ou anuais, né? Se o ramo vai produzir só 4, 5 anos, você pode deixar o galho mais tempo, o ramo mais tempo. Então, normalmente, trepadeiras, o que a gente faz? A gente divide uma parte da planta, alguns galhos, a gente corta 1/3 do galho para ele renovar, e uma parte a gente reduz só 1/3 do galho, 2/3. Uma parte 2/3, uma parte 1/3. A parte que você deixou 1/3 do ramo, ele renova a planta. A parte que você deixa 2/3 do ramo, ela cresce a planta. Então, vai alternando, porque daí você consegue conduzir ela nos lugares onde você quer, porque ela é uma trepadeira, ela deve se expandir, mas você consegue renovar e ter sempre uma boa floração, uma boa produção de frutas, se for o caso, mantendo a conformação da planta. As plantas herbáceas, gramados, por exemplo, ou mesmo um agapanto ou um lírio ou qualquer coisa, a gente vai fazer poda de limpeza, basicamente, quando for necessário, e retirada das flores secas. Tem que lembrar de tirar sempre as flores secas, se você não tem interesse em frutos. Se você vai querer tirar sementes, por exemplo, aí você tem que deixar que aquela flor que secou amadureça até fazer a semente. Senão, todas as flores secas a gente vai tirando para ela continuar produzindo flores. Tá? Bulbos a gente vai só cortar depois que ele está completamente seco, a gente pode tirar a parte aérea, só para não deixar o canteiro feio, mas ele tem que estar completamente seco, você não pode tirar antes dele estar completamente seco. Os bonsais são as específicas e as topiárias, que também, ou topiarias, que são podas específicas e a gente tem que estudar sobre e ver exatamente como é que a gente vai fazer, usar os equipamentos, as épocas, a gente vai cuidar.
Mas essas duas modalidades últimas, elas são feitas praticamente o ano inteiro. Então, independe de lua minguante, de época do ano, é uma poda muito específica e requer cuidados específicos e conhecimento, certo? E essa é a poda da natureza. Um bichinho que se chama besouro serrapau, que bota seus ovos em galhos, e aí ele corta o galho para o galho cair no chão com os ovos, para que os ovos eclodam e deem origem a novos besouros. Tá? Às vezes a gente encontra no jardim, ou enfim, em algum lugar, um galho que parece que foi serrado, certinho, bem direitinho o corte, bem certinho, e você, se é um lugar que você conhece, sabe, ninguém veio aqui fazer poda. Pode ser o tal do serrapau, tá bom? Espero que tenham esclarecido algumas dúvidas, e na sequência vocês vão ver uma entrevista antiga que a dona Regina deu para a RPC sobre podas. Aproveitem e até a próxima.